Bom, eu sou a Kathleen e eu tô em dupla na PCC e a minha dupla é a Maria Eduarda Vidal. Então, para iniciar a PCC desse semestre, a gente teve estudo de caso, né, que foi a fase 1, onde teve algumas perguntinhas, que na verdade eram pesquisas gerais, né, pra gente iniciar antes de fato de fazer um projeto específico. Então, a primeira pergunta que fizemos para começar esse estudo e fazer essa pesquisa seria qual a porcentagem de pessoas com deficiência na cidade de Curitiba e região metropolitana. E na verdade a gente percebeu que existe uma falta de dados específicos, né, atualizados na região de Curitiba. Então, tem um estudo que foi feito em 2010, onde fala que essa deficiência, o percentual, né, de dados de pessoas com deficiência foi de 23,9% e que varia a de 8,8% na região sudeste. Então, a gente imagina que na região de Curitiba e a região metropolitana, a porcentagem de deficiência varia entre 8,2% a 23,9%, né? A segunda pergunta, né, foi quais as deficiências mais comuns. Então, a gente pesquisou e foi achado que seria a deficiência motora, né, como paralisia, espasticidade ou amputações, deficiência visual, parcial ou cegueira total, ou outras condições, né, que afetassem a visão, como a baixa visão, a deficiência auditiva, perda auditiva total ou parcial, né, deficiência na coordenação também. Então, e essas deficiências, elas podem variar em grau e impacto. E muitas vezes elas envolvem, né, adaptações e suporte para facilitar a vida cotidiana. A outra pergunta seria se existe algum relatório, né, ou documento oficial que contém esses dados que foi acima que foi solicitados. Então, a gente achou, na verdade, só no IBGE, que seria o censo demográfico, né, que é uma fonte primária de informações sobre a população, e que inclui as pessoas, né, os dados sobre pessoas com deficiência, e que, por sinal, não é tão atualizado, né, o que a gente achou foi em 2010, que foi a última atualização deles, mas a gente acredita que a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba ou a Secretaria Municipal de Assistência Social de Curitiba deve ter algum dado, apesar de não termos encontrado de fato algum documento ou de forma online isso. A outra pergunta seria quais são os clubes paradesportivos presentes na cidade de Curitiba e região metropolitana. A gente achou o Clube de Reabilitação de Curitiba, que seria o CRC. Eles oferecem atividades, né, esportivas e de reabilitação para as pessoas com deficiência, incluindo esportes adaptados também. Tem o Paraná Clube, ele apesar de ser um clube esportivo tradicional, ele também tem iniciativas e projetos voltados para o paradesporto, incluindo apoio a atletas com deficiência. Né? Também temos o Clube dos Deficientes Físicos de Curitiba, que seria o CDFC, que ele é focado, né, em promover e organizar eventos e atividades esportivas para pessoas com deficiências físicas também. A Associação de Deficientes Físicos de Curitiba também trabalha no desenvolvimento e promoção de esportes, né, para pessoas com deficiências físicas. E, por último, achamos o Instituto Paranaense de Reabilitação. Ele oferece programas de esporte adaptado e atividades para promover essa inclusão também através do esporte, né? Então, esses são os clubes, né, e instituições que promovem atividade e competições para atletas com deficiência e também contribuem, né, para essa inclusão e o desenvolvimento do paradesporto na região de Curitiba. A próxima pergunta, né, referente à pesquisa, seriam desses clubes, né, que citamos, quais eles disponibilizam treinamento de fortalecimento muscular com equipamentos específicos apropriados ou adaptáveis às necessidades dessa população. Então, a gente achou que o Clube de Reabilitação de Curitiba, que seria o CRC, a Associação de Deficientes Físicos de Curitiba, que é o ADEFC, e o Instituto Paranaense de Reabilitação, que é o IPR. Então, eles têm acesso, né, a equipamentos adaptáveis e programas de treinamento voltado para o fortalecimento muscular e a reabilitação. E a estrutura deles também possui aparelhos específicos, né, para atender diferentes necessidades e condições também de pessoas com deficiência. Agora, as próximas duas perguntas, elas estão um pouquinho interligadas, né?
que pergunta se existe em Curitiba e região metropolitana academias específicas para as pessoas com deficiências. E se a gente conhece também alguma academia que não seja específica para pessoas com deficiência, mas que atende pessoas com essa característica. E saber explicar como ocorre esse atendimento. Eu trabalho também em academia e a gente fez uma breve pesquisa e a gente não conhece nenhuma, e apesar de pesquisar, a gente não achou também nenhuma academia que ofereça atendimento, tipo, exclusivo e específico apenas para pessoas com deficiências. Mas, tanto na academia que eu trabalho, como no círculo militar, onde eu fiz estágio obrigatório, eles atendem pessoas com deficiência. E, na verdade, em outras academias que eu já trabalhei também, como eu sou mais, atualmente eu trabalho na Pátio, em São José dos Pinhais, tinha também pessoas com deficiência, e na verdade não mudava muito o atendimento, sabe? Então, eles normalmente se adaptam ao ambiente, então eles se viravam como conseguiam, às vezes a gente ajudava, com algumas coisinhas ou outras, mas não que o atendimento era totalmente diferente, ou um pouco mais especializado. Não, eles se adaptavam e se viravam também como eles conseguiam. Então foi isso que eu observei, até mesmo no círculo militar, eu lembro que tinha um homem que ele tinha amputado a perna, e o atendimento não era diferente, ele na verdade, ele demonstrava também não querer tanta ajuda, ele ia e conversava também com todo mundo, muito simpático, mas não via ninguém ajudando ele ou tendo um tratamento um pouco mais exclusivo ou sendo diferente apenas por conta dessa deficiência dele. A gente também realizou uma entrevista com uma profissional que trabalha com pessoas com deficiência e ela atua com o esporte de handball no Tarumã, se eu não me engano. E foi onde a Maria Eduarda Vidal, ela fez o estágio obrigatório dela, então ela pôde conhecer um pouquinho mais dessa profissional e entender como é o processo lá para os atletas, Então, ela fez uma pergunta referente a estrutura física para atender esses atletas com deficiência e foi falado que eles, os atletas, eles não têm tantas comorbidades físicas, então eles procuram atendê-los da maneira que não precise fazer tantas adaptações na quadra, Então, eles fazem os treinos de handball normalmente, tanto corrida, fazem agachamento, polichinelos, eles fazem treinos de mudança de direção, eles treinam essas habilidades e que já ajudam, a fortalecer também a musculatura deles. Então, apesar do ideal ser eles também fazerem um acompanhamento em uma academia para fortalecer as musculaturas, eles ajudam nessa parte e incentivam os atletas a realizarem outras atividades por fora também. Foi perguntado também referente aos cursos feitos, o que ela fez para atuar nessa área. E ela é formada em Educação Física, ela atua com o handball desde 1999 e ela informou que ela preparou uma equipe e eles foram campeões mundiais com a equipe brasileira em Special League, que foi um programa internacional que desenvolve esportes para pessoas com deficiência intelectual. E, então ela falou um pouquinho de como foi e que isso ocorreu lá nos Estados Unidos. Ela, além de ser formada em Educação Física, ela fez 2 especializações. Em Educação Especial, ela fez mestrado na área de inclusão, onde seu projeto de pesquisa foi sobre o handball. Em 2016, ela fez também doutorado na área da educação, onde ela estudou a comunicação dos atletas, dos deficientes intelectuais, pelo WhatsApp, em aulas online. Ela também fez curso, ela diz que na verdade ainda faz alguns cursos na área do paradesporto e que ela ainda joga handball. A Maria, que fez a entrevista, ela perguntou a principal dificuldade, em realizar alguns projetos com eles. E ela falou que a principal dificuldade é eles conseguirem fazer o que precisa na parte da quadra, Porque ela informou que eles procuram adaptar o menos possível, porque eles não têm
tantos recursos para fazer todas as adaptações que seriam necessárias, né? Então, o principal desafio dela seria basicamente isso, fazer tudo que precisa na quadra, buscando fazer menos adaptações. Ela busca se aproximar, né, ao máximo das regras do handball, mas que entende para eles que o processo é um pouquinho mais lento, né? Para eles se adaptarem com os processos pedagógicos, então envolve um pouco mais de tempo e ela consegue, né, entender isso. Apesar de que ainda consegue trabalhar nas regras oficiais do handball. Ela falou que também algumas das dificuldades que os atletas também enfrentam é por eles dependerem, às vezes, de família para levar os treinos, ou de questões financeiras, visto que muitos deles, né, ela mencionou, que eles são vulneráveis, né, no sentido econômico, e dependem disso. Na parte na metodologia de treino para fortalecimento muscular, ela diz que é de uma forma lenta, se for comparado a uma equipe que é profissional, né? Visto que a princípio é para que eles aprendam a modalidade, ou seja, que eles praticam um esporte, que seja divertido, né? E que isso já ajuda a desenvolver a musculatura, porque eles fazem a corrida, fazem a subida e descida na escada. Então, né, eles fazem atividades que exijam o próprio peso corporal, basicamente. Então, e que eles não possuem, né, muitos materiais para algum outro tipo de atendimento, né, ou algo mais específico. Ela também menciona que incentiva, né, que eles façam outras atividades, mas que, como foi mencionado, muitos deles são vulneráveis economicamente, né, mas tem alguns que fazem outras atividades além do handball, como, né, a musculação, onde é importante para que eles tenham esse fortalecimento muscular, né. Alguns fazem corrida, bicicleta, tem atleta lá que faz natação, mas que de fato a metodologia não é muito para o fortalecimento muscular, mas para desenvolver, né, mais habilidades motoras do que o fortalecimento. Então essa foi a entrevista com o profissional e a gente fecha aqui a primeira fase da PCC. Bom, na segunda fase da PCC, a gente teria que, né, fazer um projeto, na verdade, de um estúdio de treinamento específico, né, para pessoas com alguma deficiência. Foi colocado alguns termos, né, que a gente deveria incluir na academia ou, né, no estúdio. E visto que não tem, né, na verdade, pelo menos na Curitiba e região metropolitana, um lugar específico que atenda de fato esse público e atenda de maneiras que sejam de acordo com o que eles precisam e necessitam, né? Então a gente criou a Maria, né? Juntas a gente criou um estúdio, que o nome é Corpo Livre, onde meio que o emblema seria Movimente-se sem limites e Viva sem barreiras, que seria um projeto de estúdio de treinamento funcional. Então a gente colocou mais ou menos como se fosse uma agenda, que seria os passos pra gente, né, fazer o estúdio, que em primeiro seria a gente ter, né, a nossa visão geral, depois definir os objetivos e metas, depois seria realizar uma análise, né, das necessidades, depois fazer uma estrutura, né, dizer como seria feita a estrutura, explicar como seriam os custos iniciais e fazer um plano de implementação. Então a gente começou com a visão geral, né, onde a gente busca revolucionar, né, o treinamento funcional adaptado, criando um ambiente onde todos eles possam explorar o máximo do seu potencial físico, né, incluindo o bem-estar. Então a gente gostaria de ser referência em inovação, em inclusão e capacitando cada pessoa a viver plenamente, né, e com confiança, além de tudo. Na parte de objetivos e metas, a gente coloca que o nosso objetivo, né, do estúdio de treinamento é atender as necessidades específicas de pessoas com paraplegia, amputações e doenças crônicas. Então, a meta 1 seria promover, né, a inclusão, autonomia, principalmente, né, e qualidade de vida através de programas de exercícios funcionais personalizados. A nossa segunda meta seria melhorar a mobilidade, força, equilíbrio, coordenação motora e bem-estar geral, né, dos alunos. A nossa terceira meta seria transformar essa experiência do exercício físico para pessoas com deficiência
tornando acessível e além de ser motivador, eficaz também, né? Então, como mencionamos, seria um estúdio diferente e que iria transformar essa experiência, né, dos alunos, porque não tem. Então, eles conseguiriam ter esse atendimento mais exclusivo, né? Algo que não é oferecido atualmente. A gente fez uma análise, então, das necessidades e para a paraplegia, a gente viu que teria que ser feito algumas adaptações de equipamento e programas específicos, né, para fortalecer a parte superior do corpo, melhorando a mobilidade, promover essa independência para eles, né. Exercícios de resistências para aumentar a força muscular também, e a capacidade também de realizar atividades do seu cotidiano, né. Para uma análise da necessidade de amputações, vimos que teriam que ter exercícios, né, para fortalecer a musculatura, isso em todos, né, nos três, na verdade. Né, então, fortalecer a musculatura, promover o equilíbrio, a coordenação motora e prevenir algumas compensações, né, devido à amputação. Treinamento funcional com foco na reabilitação e na adaptação das atividades também cotidianas. Para alguns alunos que tivessem doenças congênitas, a gente viu que seria necessário programas personalizados para melhorar a funcionalidade, a coordenação motora também, e a capacidade de realizar algumas tarefas um pouco mais complexas. Além de exercícios de mobilidade, flexibilidade, para aumentar a amplitude de movimento e reduzir o risco de lesão também. Então, essa é a minha parte, e agora a Maria vai dar continuidade no nosso projeto. Então, agora eu vou falar sobre a estrutura do estúdio. Para esse estúdio, a gente precisaria de equipamentos adaptados ou adaptáveis e que a gente conseguisse adaptar cada vez mais para diferentes tipos de deficiência, né? Então, seja ela paraplegia, seja ela um acidente que deixou a pessoa paraplégica ou que ela perdeu um membro, a amputação. De vários tipos de deficiência, né? A gente precisaria de equipamentos que fossem facilmente adaptáveis, né? Então, na estrutura ali, no plano de estrutura, a gente colocou as camas de altura estendida para facilitar a transferência segura para os alunos com mobilidade reduzida. E proporcionar conforto e acessibilidade com ajustes de posicionamento, minimizando o esforço dos cuidadores e dos profissionais que estiverem ali, né? Kettlebell, halter de peso variável e faixa de resistência, justamente para a gente conseguir trabalhar essa parte da força, da resistência, até na próxima parte do trabalho. Tem várias coisas que a gente colocou, vários exercícios que a gente colocou com esse tipo de aparelho, usando halter, usando kettlebell, usando faixa elástica, tudo que fosse mais adaptável para o aluno. Deixa eu voltar aqui para a parte da estrutura. Plataformas de equilíbrio adaptadas também para desenvolver a propriocepção e o equilíbrio estático e sonoro das pessoas com deficiência, para ajudar a reeducação postural e na progressão motora, essencial para os alunos com déficit de equilíbrio. Contaria também com máquina de peso guiado, o pull-down e o leg press adaptado, para oferecer segurança e suporte durante os exercícios. De fortalecimento muscular, especialmente para membro inferior e superior, que seria o membro mais o foco, né, desses dois aparelhos. Puxadores e estações de cabos a gente também precisaria, porque tem muitos exercícios que a gente consegue fazer com o cabo, trabalhar a força do aluno com o cabo, e é uma coisa que o aluno consegue chegar muito próximo do aparelho usando o cabo. Então, a pessoa que usa cadeira de rodas, por exemplo, tranquilamente consegue trabalhar com cabo. A gente não precisa mudar a pessoa de fazer essa transferência de local para ela realizar o exercício.
o que acaba muitas vezes gerando lesão nessa transferência, se você não souber fazer e se não tiver uma pessoa qualificada para fazer com você, ou você se lesionar, né? Ergômetros adaptados, bicicletas, remos adaptados para conseguir trabalhar o cardiovascular das pessoas com mobilidade reduzida, membros inferiores e superiores e que promovem a maior circulação, resistência e condicionamento físico para esse tipo de deficiente. O banco espaldar, que é usado para alongamento, exercício de fortalecimento postural, reeducação motora, facilita o trabalho para mobilidade articular, equilíbrio, para diferentes níveis de habilidades. Cadeira de transferência e elevação, que garantem a acessibilidade e a segurança no transporte do aluno. Igual essa questão que eu acabei de comentar, né, sobre muitas vezes machucar o aluno ou os professores se machucarem por conta dessa transferência que às vezes não tem o mesmo suporte, né. E esse tipo de equipamento também favorece o posicionamento correto nos exercícios. Ele não tem uma limitação, né, de proximidade do aparelho, até porque tem muitos aparelhos que são robustos, que tem algumas partes que não te permitem chegar tão próximo do cabo como uma pessoa com algum tipo de deficiência, com alguma paraplegia precisaria. Contaríamos também no espaço com barras paralelas úteis para treino de marcha, para reabilitação, aprimorar a capacidade de caminhar, para oferecer um suporte seguro de trabalho e equilíbrio para força de membros inferiores e coordenação motora. A gente colocou ali também uma coisa que, como o estúdio visa algo mais atual, a gente colocou os óculos de realidade virtual, que para ter uma experiência imersiva e lúdica, motivando o aluno durante esse processo de reabilitação. Porque a gente sabe que nesse processo de reabilitação tem muita gente que é repentino, então tem muita gente que não aceita, tem muito aluno que leva muito tempo para se adaptar, que essa é a nova realidade dele. Então, a gente pensou nos equipamentos de realidade virtual justamente para motivar, para não deixar o aluno desistir, para ser algo mais divertido, para ser algo que ele saia do cotidiano e da rotina dele e que ele veja que nada é um fator limitante para essa condição, né, que a pessoa veio a ter, a desenvolver ou afins. Inclusive, os equipamentos de realidade virtual ajudam também na simulação dos movimentos funcionais e desenvolvimento de habilidades motoras em ambientes controlados. Então, muito para ele saber entender a sua dimensão com a deficiência, para poder aceitar e, enfim, foi uma coisa que a gente pensou e foi muito legal, até pelas experiências que a gente teve na PUC mesmo, com os equipamentos de realidade virtual e de realidade estendida. Então, esses equipamentos, eles não atendem só a necessidade de alunos com deficiência, né? Mas também promovem a inclusão, a autonomia, o bem-estar. Um estúdio bem equipado, ele se torna referência em acessibilidade e qualidade de atendimento, o que hoje em dia tem uma deficiência muito grande aqui na nossa cidade. Até a Kathleen comentou pela primeira fase que a gente foi atrás, tudo, buscou e foi muito difícil de achar qualquer tipo de estúdio, qualquer tipo de associação que fizesse esse tipo de trabalho de reabilitação para deficientes. Então, eu até eu fiz estágio obrigatório com uma professora de handebol, que ela é voluntária, num grupo de handebol para deficiente intelectual. Foi uma experiência, assim, incrível, incrível. Eles são muito legais, tinha N tipos de deficiência, eram todas intelectuais, mas ela trabalhava numa escola de deficientes, então tinha de todos os tipos na escola que ela dava aula, né? E ela estava relatando para mim que realmente é muito difícil um ambiente equipado e como falta muito na cidade, ela comentou que às vezes tem muito jovem, muito adolescente, muito adulto com deficiência
que não tem acesso a esse tipo de ensino, a esse tipo de suporte, porque a cidade não investe nisso mesmo, sabe? As escolas são super lotadas, não tem mais aonde colocar gente e muitas vezes elas são muito longe da casa deles. E a prefeitura disponibiliza um ônibus para buscar e para levar para casa, mas não são todas as localidades que têm esse tipo de serviço, né? Então ela estava comentando comigo que tem alguns alunos de Colombo, de Campina Grande do Sul, por exemplo, que precisam desse tipo de deslocamento, mas a prefeitura não disponibiliza ônibus e daí fica um pouco mais difícil a locomoção. Então agora eu vou falar sobre os custos iniciais. A gente fez um levantamento para montar um estúdio nesse nível, orçando todos esses aparelhos que eu acabei de citar, com toda essa experiência que teria, com todo esse suporte, com todo esse benefício que a gente teria no estúdio. A gente orçou com aparelhagem, o valor mínimo que a gente gastaria, com aparelhos assim, médio, bom, às vezes alguns usados, um valor mínimo de 57 mil em aparelhagem e acessórios. Então, de custo operacional mensal, a gente colocou o aluguel de um espaço, um valor médio ali de 8 mil reais, visando que a gente está colocando em uma região um pouco mais movimentada, um pouco mais conhecida de comércios. Então, teria também, né, o salário dos funcionários. Colocamos ali 15 mil reais, contando que a gente já teria professores especializados, fisioterapeuta e uma equipe de apoio para atender esses alunos. Teria também a manutenção dos equipamentos, que a gente colocou de 1.000 a 2.000 reais, que é um orçamento que, geralmente, quando você compra aparelhos novos, eles já não tendem a dar nenhum tipo de problema e não precisar de manutenção nos primeiros meses. Mas a gente colocou ali como um orçamento de 1.000 a 2.000 reais todos os meses para deixar um fundo de emergência, digamos assim, caso algum aparelho estrague, a gente não ter um gasto repentino e não ser surpreendido por esse gasto nesse estúdio. Então, a gente já planejou tudo isso ali para quando a gente precisar de algum tipo de manutenção, já ter esse valor orçado e em caixa. De energia, água, internet e outros custos, como produto de limpeza, marketing, adaptação de algumas áreas do estúdio. A gente colocou 2.200 para a energia, água e internet. E daí outros custos a gente colocou de 2.000 a 5.000 reais. Que seria para algum tipo de adaptação, algum tipo de reforma, algum tipo de orçamento de última hora que a gente tivesse que fazer. E a mensalidade média a ser cobrada, considerando a capacidade do estúdio e o público-alvo que o estúdio vai atender, a gente precisa de cerca de 50 a 100 alunos, no valor de 200 a 400 reais por mês. Dependendo da região, a gente conseguiria cobrar mais ou menos, por isso que a gente colocou de 200 a 400. E também variaria, né? A gente teria pacotes de 1 vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, 4 vezes na semana. E daí treinamentos muito personalizados, né? Quantas vezes o aluno precisasse. Pensamos também, a gente nem colocou no documento, mas foi cogitado por nós, colocar também o custo de um profissional que fosse a domicílio no início, porque tem muito deficiente que, por um bom tempo, ele não consegue sair de casa, né? Ele fica com além da mobilidade reduzida, fica muito difícil de transportar, tem muita deficiência que é perigoso você transportar a pessoa naquele tempo de recuperação, porque às vezes a fratura ali, alguma coisa não cicatrizou muito bem, ainda não calcificou, então é perigoso a gente remover esse paciente do lugar. Foi por isso que a gente pensou nisso também, de colocar depois contratar uma pessoa especializada só para fazer esse atendimento a domicílio. Então, agora vamos para a parte do plano de implementação, que a gente colocou um cronograma
com datas e marcos principais para a construção e aquisição de equipamentos e contratação de profissionais e início das atividades. No segundo tópico, a gente colocou o orçamento, que seria a estimativa dos custos da construção dos equipamentos e da equipe de marketing. As parcerias, que seria com organização de algumas parcerias com, por exemplo, a Associação de Deficiente Físico do Paraná, alguns hospitais, algumas clínicas de reabilitação, que também seria bem legal que não fizesse esse tipo de serviço que a gente faria, né? Por último, a questão do marketing também, que seriam as estratégias de divulgação e comunicação e relações públicas para alcançar o público-alvo, né? Então, seria patrocinar postagem no Instagram, criar parceria com alguns médicos também, é muito legal entrar em contato com alguns ortopedistas e alguns cirurgiões que pudessem fazer esse tipo de serviço e esse tipo de parceria. Então, eles indicariam a gente e a gente faria esse serviço, né? É de interesse dos dois. E daí agora a terceira fase da PCC, que era prescrever 4 semanas de treinamento resistido para atender a necessidade das seguintes pessoas. A nossa primeira aluna seria a Joana, de 26 anos, que teve um AVC e ficou com sequela de paralisia MSD, que é perda de fraqueza muscular de leve a moderada. Após a consulta no Centro de Simulação Clínica, foi encaminhada à Clínica de Educação Física para realizar a anamnese e encaminhou para o seu estúdio. Então, a gente prescreveu para ela 4 semanas de treinamento, 4 semanas, isso mesmo, com o objetivo de melhorar a força muscular, o equilíbrio e o desenvolvimento da funcionalidade de membros superiores e inferiores. Então, na primeira semana, a gente fez uma planilha de treinamento para adaptação e controle motor, com exercícios leves, só para familiarização com os equipamentos, primeiramente, e desenvolvimento de um controle motor. Porque muitas vezes, esse tipo de caso que a gente pega, nunca fez uma academia, por exemplo. Então, a pessoa ela não tem essa vivência da academia, ela não tem essa vivência essa consciência corporal, sabe? De entender o aparelho, de saber como funciona, de saber como faz. Se a pessoa já tivesse a familiaridade, é um pouco mais rápido essa adaptação. Então, seriam 3 dias na semana. Na segunda-feira, a gente colocaria elevação lateral com faixa elástica, rosca direta com halter, marcha em barras paralelas. Na quarta-feira, a gente colocaria pronossupinação com bastão, leg press com baixa resistência, equilíbrio unipodal no bozu, extensão de cotovelo para tríceps com faixa elástica, prensagem na bola com bola de espuma, marcha e equilíbrio. Todos eles de 3 vezes de 12 a 15. Na segunda semana, a gente colocou progressão de resistência e estabilidade funcional, que seria para aumentar a resistência muscular e promover o movimento dos membros com foco na estabilidade e no fortalecimento. Então, vou ler aqui a planilha do treinamento. A gente propôs, na segunda-feira, elevação lateral com faixa elástica, leg press, marcha lateral com resistência, rotação externa, com faixa elástica. E daí na quarta-feira a gente colocou a rotação externa de ombro de novo, o agachamento, a pinça com a bola, todos eles com faixa elástica ou bolas de diferentes tamanhos. Na sexta-feira, que seria o terceiro dia do treinamento, né? A gente colocou a extensão de cotovelo no tríceps, que seria com faixa elástica, a marcha em barras paralelas e a pronossupinação com halter. Aí, para a terceira semana, a gente colocou de controle motor e aumento da resistência. Na segunda-feira, elevação frontal com faixa elástica, de todos eles de 3 a 12, tá? Leg press com resistência moderada. E aí, lá na quarta semana, a gente colocou segunda-feira, elevação lateral e frontal com elástico, o leg press moderado, rosca direta, pronossupinação moderado com halter. Na quarta-feira, pronossupinação, pinça com resistência e equilíbrio unipodal.
Na sexta-feira, marcha com equilíbrio de peso moderado, puxada aberta moderada na polia, elevação frontal com resistência, com faixa elástica. Aqui na segunda parte, que seria o nosso segundo aluno, foi o Jairo, um atleta de rendimento do paraatletismo na modalidade de lançamento de disco, dardo e martelo. Está na fase final da preparação para um jogo sul-americano e precisa aumentar a força de lançamento. Então, nessa parte, a gente fez uma avaliação física para avaliar o movimento de lançamento dele e ajustar os exercícios que fossem mais eficientes para essa modalidade dele, né? Por isso, a gente fez um treinamento com uma planilha de treinamento. Então, em todos os treinos, a gente colocou mobilidade de ombro e tronco. Então, na segunda-feira, na primeira semana, a gente faria supino com faixa ou elástico, extensão de braço com cabo, lançamento de medicine ball, que poderia ser feito também com kettlebell, lançamento, rotação de tronco com faixa elástica. Na quarta-feira, a gente fez uma mobilidade geral, uma remada unilateral com faixa, uma flexão adaptada, um lançamento de medicine ball, uma prancha adaptada. Na sexta-feira, a gente fez uma mobilidade e flexibilidade, um press militar com faixa e peso leve, rosca martelo adaptada, lançamento de kettlebell também, rotação de tronco com faixa. Na segunda semana, a gente já faria a mobilidade, né, pro core, o supino com faixa elástica, a extensão de braço com cabo, todos eles de 4 de 10 a 12, só a primeira semana de 3 de 10 a 12. A rotação de tronco com resistência, né? Na quarta-feira, a gente colocou mobilidade geral, remada unilateral com faixa, prancha, flexão adaptada. Na sexta-feira, a gente colocou mobilidade core, press militar, flexão adaptada e rotação de tronco. Na terceira semana, com intensidade, a gente ia focar na intensidade na explosão. Então, a gente colocou na segunda-feira mobilidade, como todos os outros, supino com faixa elástica, extensão de braço com cabo, lançamento do kettlebell, rotação de tronco com faixa elástica. Na quarta-feira, a gente colocou a mobilidade. Professor, desculpa, eu tô falando um pouco mais rápido, porque meu celular já tá sem memória, eu não tenho mais onde gravar. E só falta um pouquinho agora pra terminar essa parte. Por isso que ficou um pouco diferente das outras partes, sabe? Porque eu tô realmente sem memória no celular pra gravar. E eu não sei onde eu vou subir esses vídeos ainda e se vai dar certo de juntar tudo. Então, vamos lá. Na quarta-feira, a gente colocou remada unilateral com faixa, flexão adaptada, lançamento de kettlebell e prancha adaptada. Na sexta, mobilidade e flexibilidade de ombro, press militar com faixa ou peso leve. Rosca martelo adaptada, lançamento de kettlebell sob a cabeça, rotação de tronco com faixa. Na quarta semana, que seria a preparação final e de máxima explosão, a gente diminuiu as séries e diminuiu as repetições também, só que com um peso um pouco maior, para justamente aumentar essa resistência dele. Supino com carga alta, extensão com cabo, lançamento de kettlebell frontal, rotação com resistência, alongamento final e mobilidade. Na quarta-feira, a gente colocou a mobilidade inicial, a remada unilateral, a flexão adaptada, o lançamento de kettlebell lateral, a prancha e o alongamento. Na sexta-feira, a gente colocou a mobilidade, o press militar, a rosca martelo e o lançamento sobre a cabeça de kettlebell. Rotação com resistência e alongamento. E foi esse o treino que a gente prescreveu para ele, que a gente pensou em toda essa funcionalidade e principalmente nessa competição que ele teria, então focando no objetivo dele. E daí a terceira parte do trabalho aqui, que é o C, né, o item C, que seria, aproveitando o atendimento para a Joana e o Jairo, a gente teria que criar 3 ações de marketing para isso. E as 3 ações que a gente pensou que seriam muito eficientes, contando com a nossa realidade hoje em dia, que é a tecnologia e os meios digitais. Uma semana de experiência gratuita, que seria conecte-se com o movimento. O objetivo seria oferecer uma semana de experiência no estúdio para potenciais alunos, então uma semana grátis e depois eles começariam a pagar para experimentar realmente o nosso trabalho.
A segunda ação de marketing seria a indicação de alunos atuais. Então, a gente teria um incentivo para os alunos atuais indicarem os amigos ou conhecidos, ganhando um desconto e uma sessão extra. A terceira ação seria uma palestra educativa online com profissionais da saúde. Então, a gente faria uma parceria com diferentes áreas de atuação para realmente fazer uma palestra educativa, para levar isso para as pessoas, para difundir informação realmente, para as pessoas terem mais conhecimento sobre isso e como lidar. Então, a gente faria com fisioterapeuta, com psicólogo. Então, para finalizar, eu tive que limpar meu celular de novo, pagar várias coisas. A gente continuaria, né, na divulgação das redes sociais, por e-mail, uma série mensal, onde os profissionais explicariam os benefícios do exercício adequado e a importância do estudo especializado. Essas palestras criariam uma visibilidade e complementariam o estúdio, né? Então, essa parceria com diferentes profissionais seria muito legal. A gente até pensou também, depois, colocar uma parceria com um psicólogo na clínica, justamente para trabalhar essa parte de aceitação do deficiente. E foi isso. Essa é a nossa APCC.